Primeiro foi Marçal, agora Marlon Freitas e Barbosa. O Botafogo vai tentando renovar o contrato dos jogadores que ele considera pilares do elenco para 2026. E eu vou mostrar para vocês aqui, do elenco principal do Botafogo, o término do contrato de alguns jogadores, para a gente tentar entender que elenco é esse que o Botafogo pode vir a ter no ano de 2026, além também das carências que precisarão ser supridas. Mas é depois da vinheta. Olá, helenos e helenas, eu sou Társilo Delfim, o Caboclo, estou trazendo mais um conteúdo aqui para vocês no canal do Caboclo, já peço para vocês deixarem o like e também se inscreverem no canal. Além disso, também aciona o sininho para você receber as notificações de conteúdos novos no canal do Caboclo. Já passamos de 21 mil inscritos no canal do Caboclo, ultrapassamos a meta dos 21 mil e vamos para mais, obviamente. Quero pedir para vocês que, se vocês gostam do trabalho do canal do Caboclo e gostariam também de apoiar cada vez mais o crescimento do canal, você pode se tornar membro helenos e helenas do canal por apenas R$ 4,99. Por menos do que um cafezinho, você recebe em primeira mão conteúdos como esse aqui, que o pessoal que é membro já assistiu, e você que ainda não é membro, não assistiu ainda, só está assistindo agora. Então não perca tempo, torne-se membro helenos e helenas do canal do Caboclo por apenas R$ 4,99 por mês. Se você também quiser dar aquela força extra, você pode mandar um Pix para a minha chave de Pix, canaldocaboclo@gmail.com, e deixa lá suas dúvidas, suas perguntas, suas críticas, sugestões, o que você quiser. Isso tudo ajuda demais no crescimento do canal. O Botafogo procurou Fernando Marçal para renovar o contrato e parece que já há entendimentos para a renovação para o ano que vem. Agora, o Botafogo foi procurar também dois jogadores que também são fundamentais nesse elenco, que são Alexander Barbosa e, obviamente, nosso capitão Marlon Freitas. E o Botafogo está em conversas iniciais sobre a renovação desses jogadores. São jogadores que tiveram propostas recentemente, inclusive de fora do Brasil, com salários, né, muito melhores, e optaram por permanecer no Botafogo. A questão é que a gente agora não sabe exatamente quais são os planos desses jogadores para o ano de 2026. Fato é que o Botafogo gostaria de contar com eles. Presta bem atenção nesse perfil: Marçal, Marlon Freitas e Alexander Barbosa. Jogadores muito experientes, jogadores que têm uma história já dentro do clube e jogadores que têm uma influência muito grande sobre o vestiário. Está aí uma pista do tipo de elenco que o Botafogo está pretendendo montar para o ano de 2026. Só que a gente tem que lembrar que vai ser um ano de muito aperto, vamos apertar muito o cinto, né? Até porque a gente não sabe qual será a situação do Botafogo fora das quatro linhas. Ainda tem a questão do fair play sendo implementado e promete, por exemplo, trazer várias restrições a clubes que estão com dívidas altas. O Botafogo é um caso desse, um clube que tem muitas dívidas a pagar, tem aí contratos, não contratos, mas tem aí comissões a serem pagas, tem parcelas de jogadores que foram contratados, o Botafogo tem aí o primeiro semestre para pagar no ano de 2026, ou seja, o Botafogo tem muitas contas e pouca receita, digamos assim, para começar um ano. Então, a redução de 30% do salário é uma realidade, da folha salarial, né, do elenco do Botafogo é uma realidade. Talvez, né, possa até ser mais do que isso. A gente está falando aqui 30%, porque foi aquilo que o clube divulgou, mas sabe lá, né, quais são os desdobramentos, vai depender muito também. O Botafogo vai classificar para Libertadores, fase de grupos, fase pré-grupos, né, mata-mata, como é que vai ser? Tudo isso, né, todas essas incógnitas aqui afetam justamente nesse momento o Botafogo no planejamento que precisa ser feito para o ano de 2026. Então, quero trazer para vocês aqui os contratos, o término dos contratos do atual elenco do Botafogo, para a gente entender mais ou menos, para a gente ter uma pista mais ou menos daquilo que o Botafogo pretende para o ano de 2026. A gente vai começar por 2025, contratos terminando agora. Cuiabano, né? O contrato dele termina agora porque ele foi vendido para o Nottingham Forest, então a gente sabe já que não vai contar mais com o Cuiabano, o empréstimo dele termina agora no final do ano, está voltando para a Inglaterra. Mastriani não fica, Luiz Oyama dificilmente fica, para mim seria uma surpresa muito grande se o Botafogo renovasse o contrato dele. O Felipe Sampaio já está fora dos planos há muito tempo e o Marçal está em vias de renovação de contrato. Então, desse grupo aqui, a gente pode dizer que o mais próximo de ficar é apenas o Marçal, né? E a gente já teria quatro jogadores aqui, né? Pelo menos quatro jogadores, né? Felipe Sampaio, Luiz Oyama, Mastriani e Cuiabano, aliviando a folha de pagamento. Vem para 2026, e aí a gente tem justamente Marlon Freitas e Barbosa, que são os dois que estão
encabeçando a lista dos contratos que vencem em 2026 e que o Botafogo tem interesse em renovar, tanto é que começou a conversa com eles. E aí tem uma coisa interessante, o Botafogo não falou nada sobre Alex Telles. Por quê? Alex Telles é o jogador mais caro do elenco do Botafogo no momento. É o maior salário do Botafogo, com um salário exorbitante, totalmente fora da realidade daquilo que o clube pode pagar em 2026. Eu não vou cravar para vocês aqui agora que o Botafogo não vai renovar o contrato do Alex Telles. Pode ser que o Botafogo sente para conversar com ele, pode ser que ele queira reduzir drasticamente o salário, porque teria que ser uma redução drástica. E para ele vir para o Botafogo já foi uma redução drástica, né? Quando ele saiu lá da Arábia Saudita para vir para o Botafogo, ele já reduziu praticamente pela metade o que ele ganhava lá para poder jogar no Botafogo. E se ele tivesse que ficar nesse momento no Botafogo, diria que ele teria que fazer a mesma coisa. E acho muito difícil que o Alex Telles faça isso, porque é um jogador, pelo menos ainda no mercado nacional, muito valorizado, e talvez clubes de ponta aqui no Brasil possam querer contar com ele. E é um jogador que eu, sinceramente, gostaria que ficasse, mas não vejo ficando. Só a saída do Alex Telles aliviaria muito, mas muito, a folha salarial do Botafogo. Mas vamos voltar para a lista aqui. Alex Telles, então, eu considero que Alex Telles deva sair. Deva sair, não estou cravando que saia, deva sair. Cris Ramos, muito provavelmente não fica, é quase certo que não fica, não agradou, não é o tipo do jogador que, pelo menos, pode até ter um salário pequeno, pode até ter um salário menor, mas não é o jogador que vai nos trazer grandes coisas, né? Não é tecnicamente falando, está muito abaixo daquilo que a gente precisa. Alan também é um jogador com salário altíssimo, e a gente já viu que o Alan, infelizmente, não tem mais condições de render o futebol que a gente gostaria que rendesse. Alan também é mais um que deve estar de saída. Bastos eu vou deixar com uma incógnita, vou deixar aqui com uma interrogação, porque vai depender muito do retorno dele. Será que ele volta? Né? Ele postou uma foto nas redes sociais hoje aí, na quarta-feira, o cara tá todo bombado na praia, né? Se preparando, treinando. Será que volta realmente para o Botafogo? Será que o Botafogo tem interesse, de repente, numa renovação do Bastos, ou então vai jogar somente o final, o último ano dele de contrato no Botafogo e depois sai sem custos? E o Gabriel Bahia, né, que veio do Volta Redonda, pouquíssimo jogou, teve pouquíssimas chances com o David Ancelotti, não caiu nas graças, né, digamos assim, da comissão técnica, e é um jogador que também, né, se a gente for analisar pelo perfil técnico do que o Botafogo gosta, do que o Botafogo quer, não se encaixaria, mas uma nova realidade financeira, quem sabe? Para ser um jogador reserva, quem sabe? Existem opções melhores no mercado. Se o Botafogo consegue aliviar bastante a folha de pagamento do jeito que a gente está achando que vai conseguir aliviar, pode ser que a gente consiga, de repente, repor a saída, né, do Gabriel Bahia. A gente não tem hoje, por exemplo, um zagueiro pela direita, né, com Bastos ainda, né, se recuperando, e o Pantaleão só voltando na metade do ano. A gente precisaria urgentemente de um zagueiro pela direita. Gabriel Bahia, eu não acredito muito que o Botafogo deva ficar com ele. É muito provável que ele seja devolvido para a equipe dele, o Volta Redonda. Contratos terminando em 2027, tá? Aqui nós temos 4 jogadores. Joaquim Correia, que também é muito caro, tá? O goleiro Neto, que está se recuperando de contusão, então volta, né, no ano que vem. Newton, que agrada demais a diretoria, agrada demais também a todo mundo no Botafogo, muito provavelmente permanece no Botafogo. E o Raul também, que recentemente, né, até inclusive renovou o seu contrato e permanece no Botafogo. Se eu tivesse que dizer aqui, se existe a chance de alguém sair aqui, o único deles seria o Joaquim Correia, pelo vencimento, né, pelo preço, pelo valor que custa, né, para cima de R$1 milhão. O salário dele realmente é muito alto, e só agora que ele começou a dar retorno técnico ao Botafogo. Mas a questão é, vale a pena você manter um jogador caro desse quando você tem outras opções no seu elenco que de repente podem suprir, né, tecnicamente o que ele entrega, né, porém jogadores custando bem menos e jogadores que têm talvez uma capacidade de revenda bem maior? Eu vou mostrar para vocês quem são esses jogadores daqui a pouco. Se você me perguntar hoje se eu permaneceria, né, se eu tentaria, né, porque o contrato dele só vence em 2027. Se for um jogador que recebeu algum tipo de proposta e houver algum tipo de compensação financeira para o Botafogo, eu acho que eu negociaria.
Mas enfim, eu gosto do jogador, acho que em 2027, com uma pré-temporada, ele teria muita chance de ser um titular da equipe do Botafogo, mas pelo custo dele, é uma questão do Botafogo pensar realmente se vale a pena ou não mantê-lo. 2028, jogadores com contrato terminando em 2028. Savarino, né, que já tem seus 29 anos de idade, Arthur Cabral, né, com 27 anos de idade, Matheus Martins, Jefinho e David Ricardo. Dessa turma aqui, dessa primeira turma aqui dos contratos terminando em 2028, que é o maior grupo, né, dos contratos que estão terminando em 2028, eu acho que o jogador que tem a, a que a diretoria gosta muito, que aposta muito, é o David Ricardo, é um jogador, inclusive, muito valorizado, que já tem, inclusive, sondagens, já tem clubes de olho no David Ricardo, é um zagueiro muito bom, de 22 anos de idade. Eu diria para vocês hoje, né, que David Ricardo e Barbosa são excelentes zagueiros, né, que o Botafogo tem, e ver, às vezes, o David Ricardo no banco de reservas até dói o coração, porque ele tem capacidade de ser titular no time do Botafogo tranquilamente. Mas é um jogador que, na minha opinião, o Botafogo deveria lutar para manter, mesmo que ele esteja muito valorizado no mercado. Jefinho, aquela coisa, né? É um jogador de 25 anos de idade. Quero ver quem vai querer se interessar pelo Jefinho. Acho muito difícil que se interesse. Já o Matheus Martins, com 22 anos, é um jogador muito jovem, jogador que tem mercado e que talvez o Botafogo encontre uma possibilidade de fazer negócio com ele para trocar por um jogador que seja, digamos assim, dentro de uma filosofia mais afim, né, com aquilo que o Botafogo quer, porque é um jogador que teve um 2024 de regular para bom, mas o 2025 dele realmente foi muito ruim, com muitas contusões e pouco futebol. Arthur Cabral, a mesma coisa. Arthur Cabral, aquela questão, né? Será que vale a pena recuperar Arthur Cabral ou vale a pena negociar Arthur Cabral? Arthur Cabral é um jogador que é muito caro, né? Custou muito caro para o Botafogo, tem sido muito caro e realmente não tem conseguido jogar absolutamente nada, porque a maneira que o Botafogo escolheu de jogar simplesmente não contempla o estilo de futebol do Arthur Cabral. Se a gente tiver uma nova comissão técnica, se a gente mudar a maneira de jogar, ou então, de repente, com uma nova comissão técnica, o cara se empolga, ele volta a ganhar confiança, isso é tudo incógnita, mas hoje eu diria para vocês que seria muito melhor o Botafogo conseguir negociar o Arthur Cabral e, de repente, trazer um centroavante que tenha uma capacidade de mais deslocamento, de mais correria, né? Algo mais parecido com o Igor Jesus. Obviamente que a gente não vai achar esse jogador mais no mercado, mas pelo menos com características de mais mobilidade do que o próprio Arthur Cabral. E o Jefferson Savarino, todo mundo sabe aqui que o Savarino é um jogador que no ano de 2026 foi muito mal pelo Botafogo, aliás, no ano de 2025 foi muito mal pelo Botafogo, e é um jogador que gostaria de deixar o clube, entretanto as propostas que chegaram não agradaram a família. Savarino também é um jogador que tem um salário alto, relativamente alto, e é um jogador que cada dia que passa, cada ano que passa, ele vai perdendo, obviamente, valor de mercado. Um contrato longo, né, dessa maneira, só sairia se o Botafogo recebesse uma compensação financeira. Mas aí é que tá. Quem vai querer buscar Jefferson Savarino pagando uma compensação financeira e no mercado para onde o Jefferson Savarino queira ir? É muito provável que a gente ainda veja Savarino no Botafogo no ano de 2028. Quem sabe a gente, com uma nova comissão técnica, não consegue trazer de volta aquele Savarino que a gente se acostumou a ver em 2024, porém é um jogador que hoje, se ele tiver que ficar no Botafogo e ser reserva, não vale a pena o custo-benefício, seria muito melhor negociá-lo. E também tem a segunda turma de 2028, que é o Santi Rodrigues encabeçando essa galera, Matheus Ponte também, Caio Pantaleão, Léo Link e Christian Lor. Dessa galera toda aqui, a gente pode dizer praticamente que todos ficam, né? A não ser que Santiago Rodrigues, que é um jogador também muito valorizado, que reencontrou o futebol dele agora no segundo semestre de 2025, se tornou o principal jogador do Botafogo. Eu acho que o Botafogo provavelmente constrói, vai montar, digamos assim, a sua equipe de 2026 no entorno do Santi Rodrigues, tem tudo para ser um dos principais jogadores do Botafogo, e os demais jogadores aqui que vocês estão vendo, a gente tem dois goleiros, né? O Léo Link provavelmente permanecendo do Botafogo, não acredito que o Botafogo vá ao mercado, até porque tem o Neto se recuperando ainda. Caio só volta em junho,
ou julho de 2026, e o Matheus Ponte, né, que é o jogador que provavelmente será muito mais utilizado no ano de 2026, caso, inclusive, a gente não tenha mais o Vitinho, caso o Vitinho seja negociado, porque o assédio ao Vitinho, obviamente, vai ser muito grande. Esperem que isso aconteça. Propostas virão, muito provavelmente propostas da Inglaterra virão para o Vitinho, que é um jogador hoje de seleção brasileira, e o Ponte é um jogador que está se projetando para ser o titular da lateral direita do Botafogo. Lembra daquele garoto que está na divisão de base do Botafogo, no Sub-20? Eu esqueci o nome dele agora, mas que o Botafogo trouxe do Remo. Pois é, essa pode ser a dupla de laterais direitos do Botafogo para o ano de 2026. E aí a gente chega justamente em 2029, com a turma de 2029, onde a gente tem o Danilo encabeçando a lista. Danilo que recentemente deu uma entrevista falando, projetando o ano de 2026, que quer conquistar títulos pelo Botafogo, que quer se classificar para Libertadores, ou seja, o discurso do Danilo, que é um jogador que tem um contrato muito longo com o Botafogo, é um discurso de quem quer ficar no Botafogo. Eu gosto muito da ideia do Danilo ficar no Botafogo, não é dos maiores salários do elenco, mas é um salário alto, tá? E ao mesmo tempo é um jogador que também tem muito mercado, principalmente na Inglaterra, né? Principalmente se ele conseguir ganhar ritmo de jogo e principalmente se ele conseguir voltar para a seleção brasileira e se colocar entre os selecionados para a Copa do Mundo de 2026. Então, Danilo é um jogador muito interessante, talvez tecnicamente seja um dos melhores jogadores também desse elenco do Botafogo. Se a gente conseguir manter o Danilo, seria excelente. Aí a gente tem o Arthur, que todo mundo já sabe, Arthur não deu certo. O melhor para os dois, né, seria que a gente conseguisse negociar. A questão é que o Arthur é um jogador de contrato muito longo e já tem 27 anos de idade. Será que o Arthur teria mercado no Brasil ainda? Quem gostaria de contar? Quem contrataria o Arthur? Difícil dizer, né? Mas fora do Brasil, será que a gente conseguiria negociar? Fato é, a gente tem um pepino, né, nas mãos com o Arthur, porque a contratação do Arthur realmente, pelo custo que foi, pelo valor do salário dele, que é alto pra caramba, e pelo que ele entrega, realmente foi um negócio muito, muito ruim que foi feito, né, com esse jogador. O Álvaro Montoro, todo mundo sabe, né, é o xodó hoje da torcida do Botafogo, é um jogador valorizadíssimo, com 18 anos de idade, com contrato longo também. Eu acredito que o Botafogo até pretende manter o Montoro, até porque o custo dele não é muito alto, salário mais baixo e tal, e eu acredito que o Botafogo queira mantê-lo por pelo menos mais 6 meses ou um ano. Se a gente conseguir manter o Montoro por mais um ano, significa que é um jogador que ele vai jogar muito mais, talvez, do que o próprio Tuco, né? O Joaquim Correia. E esse é o jogador que eu aposto muito que fará um ano de 2026 espetacular. Só que, se esse garoto aparecer muito, brilhar muito, é inevitável que o mercado europeu vai vir buscar. Vitinho, como havia falado, né, anteriormente, muito valorizado, principalmente no mercado europeu, principalmente na Inglaterra, com um contrato longo também com o Botafogo. Não gostaria de perder o Vitinho, mas é um jogador que é muito valorizado. Se o Botafogo conseguir segurar o Vitinho e a gente conseguir fazer com que ele chegue na Copa do Mundo ainda como jogador do Botafogo, é o melhor dos cenários, seria uma coisa muito, muito interessante. Nathan Fernandes, na minha opinião, é outro flop, é outro jogador que não vingou, e outra aposta que o Botafogo fez, que na minha opinião é uma aposta cara, né, pelos valores que foram pagos, se bem que o Botafogo está acertando com o Grêmio, naquele rolo todo com Vitória, né, não sei se está acertando de pagar pelo menos alguma parcela, está acertando de pagar tudo, mas a questão é que o Nathan Fernandes, mesmo que seja um jogador muito jovem, né, com 20 anos de idade apenas, é um jogador que se machuca demais e até hoje o custo-benefício dele foi muito baixo. Talvez, né, passar um tempo fora, talvez ser emprestado, né, para ganhar rodagem e o Botafogo apostar de repente no jogador com outro perfil, quem sabe, né? Mas nesse momento não vejo o Fernandes ganhando muitas oportunidades no Botafogo. E por último, Jordan Barreira, que é um jogador sensação colombiano, que a gente pouco viu com a camisa do Botafogo, mas é um jogador que promete entregar muita coisa, jogador de 19 anos de idade, com um contrato muito longo com o Botafogo e também jogador que já chamou atenção no mercado internacional pela participação dele no Mundial Sub-20, mas é um jogador que, se ganhar mais rodagem do Botafogo, se a gente conseguir ver o Jordan Barreira jogando mais no Botafogo, é um jogador que pode, de repente,
fazer com que o Botafogo economize muito dinheiro, porque é uma posição, um jogador que joga numa posição muito importante, muito interessante, que a gente precisa. Por isso que eu estou dizendo que, de repente, você ter Jordan Barreira, ter Montoro, Santi Rodrigues e Savarino, caso o Savarino não saia, seria o suficiente para que você não precise ter um jogador muito caro no elenco, como é o caso do Tuco. Tudo isso que eu estou fazendo aqui é conjectura, não tem nenhuma informação com relação exata quem vai sair, quem vai ficar. O fato do Botafogo já estar procurando esses jogadores para renovação de contrato indica muito bem qual é o tipo de perfil, qual o perfil que o Botafogo quer para o elenco de 2026. Inclusive, o Botafogo falou nesses dias, né, teve uma reportagem esses dias que saiu no GE e também no Fogão Net, dizendo que a prioridade do Botafogo na janela de transferência vai ser por volante mais defensivo, até porque nós não temos hoje esse volante com aquele perfil mais parecido do Gregory, né? Um outro volante no estilo também, área a área. Por que um outro volante no estilo área a área? Porque hoje a gente também só tem o Danilo. Né? Se você perde o Danilo se machuca, ou então se você negocia o Danilo, né, dificilmente você vai ter dentro do seu elenco um jogador que possa repor. Então você precisa pelo menos de um reserva, né, para o Danilo. E também um lateral esquerdo, o que indica claramente que pelo fato da gente estar renovando com o Marçal e vai perder o Cuiabano, muito provavelmente também perde Alex Telles, o Botafogo vai precisar apostar em lateral esquerdo, talvez um ou dois. A gente não sabe, vai depender, obviamente, da profundidade da bolsa de dinheirinho que o Botafogo vai ter para o ano de 2025. Aliás, 26. Eu quero saber de você, quem desses jogadores aqui, na sua opinião, o Botafogo deveria negociar, deveria manter, quem que você priorizaria, né, para renovar os contratos e pelo tempo de contrato que vocês viram aqui, quem você aposta que não vai ficar no Botafogo? Deixa aí embaixo nos comentários que eu quero saber, obviamente, a sua opinião. E quero pedir para vocês, mais uma vez, se você gostou desse conteúdo, compartilhe esse conteúdo, não se esqueça de deixar seu like, de se inscrever no canal, passamos de 21 mil, e também acionar o sininho para você receber as notificações de conteúdos novos aqui no canal do Caboclo. Não se esqueça também, você pode ser membro Helenos e Helenas do canal do Caboclo por apenas R$ 4,99 e você pode enviar um Pix para minha chave de Pix, canaldocaboclo@gmail.com. Eu volto a qualquer momento com mais um conteúdo, você já sabe, aqui no canal do Caboclo, se tem babu, tem flecha. Um grande abraço, tchau, tchau.